Ei, Plínio, Olá, Tereza, tudo bom? tudo bem? Hoje a gente vai falar assim, cada um pro seu lado, cada um no seu quadrado. Tomando os cuidados necessários e É possíveis verdade. frente à situação que nós estamos vivendo no Isso. país e no mundo todo. Você sabe que nós recebemos algumas demandas, né, de temas e tal, e eu quero dizer àqueles nossos seguidores que a gente não negligenciou, mas no momento, o que está acuçando a todos nós, né, o tema universal, digamos assim, é essa tragédia, esse acometimento surpreendente, violento, etc., chamado coronavírus, né, ou COVID-19, né, Covid-19. Uhum. Então, é disso que a gente está pretendendo falar, né? Isso. Nós pedimos desculpas aos nossos seguidores, lembramos eles que não ficam esquecidos, que as demandas dos temas que nos mandaram ficam guardados. Nós voltaremos a eles, Retomaremos, retomaremos, exato. falaremos deles, mas como a Tereza sinalizou, nesse momento, nos parece que o que mais acossa e não pode passar em brancas nuvens, é também a nossa leitura com os instrumentos da psicanálise desse momento que está sendo vivido. E isso coloca em cena um conceito bastante raro, precioso, principalmente para a contribuição lacaniana da psicanálise, ou seja, pós-Freud, que é o conceito do real. Uhum. E eu até já tive oportunidade na internet, em alguns grupos ou até no Facebook, e de imediato as pessoas tomam o real como realidade. E exatamente, o real é aquilo que vem irromper com a organização da realidade, né? A realidade tem uma organização, um approach, né? Um acesso. E o real é algo que vem da ordem do nonsense, né? Do sem sentido absoluto, né? A gente pode pegar um pouco, que da última vez nós falamos alguma coisa, ainda que fosse num outro sentido, dessa distinção. Lembrando, quer dizer, que nós tocamos no ponto de que a realidade ela é construída a partir da fantasia de cada sujeito. Então, uma organização. É uma organização fruto da fantasia de cada um. Por isso que a realidade não é uma realidade de cada um, de geral, é uma realidade de cada um. Isso, e de cada momento. De cada momento. Nós falamos exatamente E nós falamos sobre isso. E eu acho que agora a gente vai falar do essa situação vem nos trazer elementos para nós acentuarmos essa distinção. Quer dizer, que é o real. E é bonito você dizer isso, bem lembrado, porque na medida que o real não se deixa capturar, não se deixa enquadrar nisso que a gente chama de fantasia, que não importa a gente explicar muito bem agora, mas de qualquer modo ele excede, ele é um excesso, ele começa a mobilizar no sujeito uma forte angústia, né? Isso. E nessa forte angústia, quais são os mecanismos de defesa? Botar a culpa no outro. Foi o chinês que inventou, a indústria farmacêutica que criou, não sei o quê. Outra coisa é a gente começar a dar explicações. Porque nesse primeiro ponto, quer dizer, na medida em que eu tenho um outro a quem eu responsabilizo, isso. Eu de alguma forma me acomodo no apaziguamento do que antes me angustiava. Isso. Pois não é de minha responsabilidade, é do outro. Isso. Você já tem um lugar para se enquadrar que seria um lugar de vítima. Exatamente. Eu sou o sofredor das consequências. Isso. Uma outra situação também que o real traz é esse insuportável. Porque não há como explicá-lo, não há como decifrá-lo e dizer isso é isso. No caso do vírus, há uma pesquisa que começa, vai se chegar a uma vacina, até lá há tempo, o tempo caminha, mas não há uma explicação, não há como se esclarecer e se explicar no momento em que a situação invade. E ao mesmo tempo que não tem essa explicação, não existe esse saber, né, que a gente chama de um saber que não existe, que não há, isso. A abundância de fake news, algumas absolutamente irracionais, vindos de pessoas até que a gente se surpreende, mas que são absolutamente explicáveis, porque a insuportabilidade, a descarga a emocional que o sujeito sofre é tamanha
que ele perde a racionalidade. Por isso até eu me vejo nesse momento, quer dizer, a nossa clínica fica um pouco balançada, as pessoas às vezes não vêm, são pessoas mais idosas, ou porque tem algum compromisso, ou porque compromisso para suprir a falta de alguém, etc. Desorganiza a vida de todo mundo, a vida social. E a gente diz, é importante nesse momento que o sujeito possa escutar, se escutar inconscientemente, para não ficar à mercê, né, dessa descarga bruta, dessa descarga emocional excessiva. Porque o que acontece? Há uma superprodução, uma hiperprodução de explicações, de invenções chamadas fake news. E aí eu acho que, Tereza, dentro do que você está colocando, eu gostaria de traçar uma distinção, porque eu acho que é importante. Há fake news e fake news. Porque uma coisa é o sujeito que ingenuamente lê uma notícia ou ouve uma coisa, acredita naquilo, e num movimento, aspas, de boa vontade, de ingenuidade, ele repassa sem averiguar antes o que de fato existe naquela mensagem. Isso é uma situação. Mas há uma outra situação, e esta situação, eu particularmente, não estou dizendo geral, eu particularmente faço uma leitura de que seja algo da ordem de alguma coisa perversa, que é aquele sujeito que, de uma forma consciente, de uma forma intencional, ele produz uma mensagem que é um fake news, ele sabe que é um fake news, ele tem como objetivo provocar alguma reação, algum efeito, e sabe que vai provocar. Mas de uma forma, por isso que eu digo, de uma forma sintomática perversa, ele faz isso. Então, são duas situações distintas. Ainda que em ambas nós possamos identificar algo da ordem de uma insuportabilidade. De uma defesa, né? Como defesa da angústia. Como é insuportável sustentar uma situação de angústia, num movimento defensivo, o sujeito até lança a mão dessa situação. Ambas as situações, isso é contínuo. Mas há uma distinção entre uma e outra. Agora, te escutando, Plínio, eu fiquei pensando, essa atitude intencional de produzir um mal-estar, um incômodo, uma desordem, um caos, eu fiquei pensando, né, veja lá, é o seguinte, a gente estava dizendo aqui que, de repente, a vida está andando assim, e vem algum acontecimento da ordem do real, que no momento está sendo essa epidemia, que desorganiza. Esse sujeito que, de alguma maneira, produz um material que ele dissemina e contagia, porque aí você tem os mesmos significantes, ele, de certa forma, de uma forma perversa, aí, legitimamente perversa, ele está querendo provocar um caos por ele mesmo, por não suportar um caos que vem de onde ele não tem pode controle. Controlar. Exatamente. Então, ele aí tem um controle, porque o caos que ele está provocando, ele é intencional, portanto, ele tem um domínio, né? Engraçado isso, te ouvindo. E esse caos também, dentro do que você está colocando, nós temos que estar também atentos de que há outros movimentos que também se apresentam. Seja o movimento de maximizar a situação, então, algo que é para ser cuidadoso, é para se estar atento, é para se tomar determinadas providências, maximizado vira algo gerador de pânico. Começa a tomar providências gerador de pânico. Né? Ou o contrário radical disso, que é o minimizar, dizendo que isso não tem importância, que isso é uma gripezinha, que isso não faz diferença, e rompendo até com regras e normas estabelecidas, que são estabelecidas internacionalmente. Então o sujeito minimiza isso e quebra com essas coisas e passa a ter determinadas atitudes. Tanto o que maximiza quanto o que minimiza, ambos estão, de alguma forma, se defendendo por não suportar essa situação que é em si, por ser da ordem do real, algo extremamente angustiante. Porque se colocando nesses extremos de maximizar ou minimizar, o sujeito se furta de pertencer àquele coletivo sofredor. Porque o coletivo nesse momento, todos nós estamos encaixados no sofrimento. Então nós vemos, traçando uma linha, de que as situações
seja o fake news ingênuo ou fake news intencional, a maximização da situação ou a minimização da situação. Quer dizer, essas situações todas contêm em si mecanismos de defesa frente à situação angustiante que esse novo, esse inusitado, esse inesperado que o real porta nos invade. Sim. No momento, esse real se faz presente via coronavírus. Poderia ser uma outra coisa, poderia ser um terremoto, poderia ser qualquer outra, mas no momento é isso. Quer dizer, por esse viés do impossível do real, somos atingidos no que de mais profundo temos na situação da nossa angústia. Então, ficamos angustiados. Isso. E aí lançamos mão de mecanismos de defesa. Outra coisa que eu tenho assim, ressaltado em alguns momentos, numa interlocução, é a questão histórica. Quer dizer, aí as pessoas ficam dizendo, não, mas é porque agora, porque é a questão do ambiente, do clima, E essas e a gente pode até fechar com isso, porque é brilhante, as epidemias, as guerras, essas tragédias que a gente está tomando nesse conceito de real, que acossa a civilização, ela é contemporânea da civilização. O que é a civilização? É uma forma, um modelos ou formas que o homem, quando começou a viver em sociedade, começou a se organizar para que as coisas dessem mais ou menos certo. Do momento em que o homem começou a fazer uma organização, começou a vir esse desmoronamento, né, através de tragédias as mais variadas possíveis. Que de alguma forma... E a gente tem uma história de epidemias. E de alguma forma, o homem lidando com a sua falta, do não saber tudo, não pode tudo. Há alguma coisa sempre que lhe falta para que ele supostamente possa ter um controle de tudo. E o Freud fala disso no texto Mal-Estar na Civilização. Né? Ele diz que quanto mais, e por isso que às vezes alguns pessoas porque atualmente, nos dias de hoje, que quanto mais a gente tem um domínio, e essa ferramenta, a internet, por exemplo, é um domínio, né, enorme da comunicação, a gente sabe de tudo que se passa no mundo em tempo real, etc. Quanto mais a gente tem esse domínio, mais a gente vai sofrer com uma tragédia. Não que a tragédia seja pior, é porque nós achamos que estamos protegidos contra ela, né? Mas a gente teve, e eu acho que é importante nessa época, já que as pessoas estão um pouco, às vezes, sem poder ter muitas tarefas para fazer, que procurem, né, elementos históricos das diversas epidemias que nós tivemos, porque a epidemia tem algumas características comuns, né, que podem, de certa forma, orientar o nosso comportamento. Né? Uma delas é essa curva, essa tal curva que falam, né, de que ela vem e vai, mas ela cobra um preço alto. Bom, recomendo então essa leitura, recomendo Mal-Estar na Civilização, do Freud. E ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Tchau, gente. Tchau, um grande abraço.